distinção no começo do curso de dinâmica entre tipos de força. Algumas forças são chamadas de forças de contato. Eu acabei de te mostrar uma força de contato que é a normal, né? É uma força que uma superfície faz na outra. Tem um atrito também, se não houver contato, não há atrito. Nós vamos estudar o atrito já em seguida também. E tem as forças de campo. Forças de campo são forças que atuam à distância. Por exemplo, a força da gravidade, que eu acabei de mostrar para vocês também, de uma parede de atração das massas. Então, né, existe um campo gravitacional que faz um corpo se atrair ao outro. Tem outras forças de campo também, né? A força elétrica, duas cargas elétricas distantes uma da outra podem fazer força uma na outra. E os ímãs, as forças magnéticas. Então, forças eletromagnéticas e forças gravitacionais são exemplos de forças de campo. Todas as outras tem que haver contato entre os corpos para que ela exista. Uma mola, por exemplo, puxando ou empurrando um corpo, tem que haver contato entre a mola e o corpo, certo? O atrito, uma corda puxando um corpo, tem que haver atração, a corda está conectando um corpo ao outro. Então, eu vou começar a te mostrar um pouquinho mais das forças de contato. Uma força de contato que é importante a gente estudar, as forças que atuam nas polias ou roldanas. Grande Arquimedes, lembra do Arquimedes? Desencalhou um navio. 300 pessoas não conseguiram desencalhar, o Arquimedes velhinho foi lá e desencalhou. Porque ele usou roldana fixa ou móvel. É isso aí. Na verdade, galera, elas são a mesma roldana, né? Elas têm o mesmo princípio. Quando eu passo uma corda numa roldana e penduro uma caixa e faço força do outro lado, se a caixa tem 20 quilos, o que vai acontecer? Vamos fazer o diagrama de corpo livre atuando na roldana. A roldana está sendo puxada por duas forças aqui, uma de cada lado, que é a tração na corda, e tem uma força puxando ela para cima aqui. Então vou chamar de T essa força da corda, e vou chamar de F essa força que faz ela ficar fixa no teto. Galera, como é que eu calculo a tração? A tração é o próprio peso da caixinha. A tração é 20 vezes 10, 200 newtons. Então eu tenho duas forças de 200 newtons. Se eu for fazer que a resultante na polia é zero, e de fato é porque a polia está parada, eu teria que dizer que a força para cima, que é positiva, F, menos T, as duas trações, uma de cada lado, tem que dar igual a zero. Menos T passa para o outro lado, mais 2T. Então a força com que o teto vai ter que suportar a roldana é o dobro da força da caixinha. Certo? Isso vai ficar, o peso da caixinha, 2 vezes 200, 400. Mas faz todo sentido, gente. Pô, se tu amarrasse isso direto no teto, já ia ter uma força de 200 newtons. Aí tu quer puxar o teto e fazer a massa de 200 newtons subir. Então tu vai ter que fazer uma força nessa roldana igual, pelo menos, à força que tu faz na caixa. Logo, o teto vai ter que suportar uma força de 400 newtons. Mas quando puxa o objeto não fica mais leve? Não, mas é que essa é a roldana fixa. Ah, é a móvel? É, eu ainda não expliquei a móvel. Ora, a móvel seja usar essa parte no objeto. Que aí tu vai fazer força na corda e vai erguer o objeto com o dobro da força. Olha que ideia genial, né? É a mesma... Se bem que só essa roldana já resolve um monte de coisa, né, cara? Dependendo da obra, o cara não usa a roldana móvel, ele só usa essa fixa lá para ajudar. Então imagina, em vez de subir e puxar a corda, eu já vi o cabeça de bagulho lá em cima assim. Imagina, não dá nem para acreditar uma coisa dessa. Mas quando o cara já é um pouquinho mais safo, ele bota a roldaninha lá, custa 10 pila na hora da construção, passa a corda e, né, meu Deus, ele vai fazer o dobro do trabalho e vai se gastar muito menos, vai poder jogar energia em outras partes da obra, né? Certo? É isso aí. Galerinha, nada demais até agora, né? Tranquilo? Eu me ferrei, cara, eu era guri, eu lembro, eu passei uma roldana numa corda, numa árvore, eu adorava fazer casa em árvore, passei uma roldana, peguei uma corda velha, amarrei numa cestinha que minha mãe tinha, subi em cima da cestinha,
Passei a corda na rodana, eu vou subir essa porra dessa árvore. Chegou na metade, essa rodana estourou, bicho. Sério, foi um tombaço, fiquei embaçado uns 2 dias. Como é que eu ia saber, uma criança, como é que eu ia saber que a força que a rodana ia precisar suportar era o dobro do meu peso, né? Eu sempre pendurei naquela rodana, nunca dava nada, mas eu nunca tinha tentado me puxar, né? Só depois de décadas eu entendi quando é que veio aquele tombo. Beleza. Galerinha, vamos fazer o contrário agora. Vamos botar o teto lá bonitinho onde ele estava e vamos pegar aquela mesma caixinha de 20 quilos. Vamos usar uma roldana móvel presa na caixa e outra roldana fixa presa no teto só para a gente não ficar fazendo força contra a gravidade. Vou pegar a corda, amarro a corda no teto lá em cima, passo na roldana móvel, passo na roldana fixa e vou fazer força. Como é que a gente vai entender o que vai acontecer agora? Eu tenho que fazer análise do que está acontecendo nessa roldana. Aquela roldana eu já entendi. Essa roldana, fazendo o diagrama de corpo livre dela, vai ter uma força puxando ela para baixo e 2 forças puxando ela para cima, que na verdade é a tração na corda, por isso eu posso chamar de T e T. Quando eu faço a continha, essa força F vai valer quanto? 200 newtons. E já que a força resultante é igual a 0, para cima é mais T menos F igual a 0. 2T igual a F. 2T igual a 200, já que a força é o peso, T igual a 100 newtons, mágico. Eu faço 100 newtons e suporto um corpo de 200 newtons. Ou seja, cada roldana móvel que tu usa, se tu botasse mais uma móvel aqui nessa corda e mais uma, cada roldana móvel que tu usa, a força que tu vai precisar para manter o corpo, né, parado cai pela metade. Vou fazer de novo então. É que tem que acreditar nisso, entendeu? E é que tá, já vem lá desde o ano passado acreditar na ideia de força, acreditar nos diagramas de corpo livre que a gente faz. A prova foi feita aqui na tua frente, uma prova muito simples. Tem a ver com a corda e com a roldana. Não concorda que se eu puxar aqui com 1000 newtons, aqui vai estar esticando com 1000 newtons? Sim. Sim. Uma corda pode empurrar? Não, quando tu pega uma corda e empurra, ela dobra. Quer dizer que esse lado está puxando essa roldana para cima e esse lado também está puxando. Porque corda só puxa. Então tu concorda que essa representação é honesta para a situação? E essa força nessa corda pode ser maior que nessa? Não, porque a roldana giraria, estabilizando as forças. Então isso aqui é honestíssimo. E tem uma força puxando a roldana para baixo, que nesse caso é o peso desse corpo. Eu chamei de F ali inicialmente. Essa roldana está parada. Se ela está parada, a resultante não tem que ser 0? E quantas forças atuam nela? 3. Então, as 2 forças para cima têm que ter o mesmo módulo da força para baixo. Foi o que aconteceu. Ó. As 2 forças para cima têm que ser igual à força para baixo. Como a força para baixo é 200, a força que eu tenho que fazer em um dos lados da corda, porque o outro lado da corda está presa na parede, então a parede faz para mim, de repente era isso que estava faltando para ficar lógico para ti, ficou 100. Então eu faço 100 newtons aqui, a parede vai fazer 100, porque a corda está presa na parede. E 100 mais 100 gera 200, olha que louco. Né? Mas é uma coisa que é... Eu lembro até, inclusive, no ano passado, bicho, a Lara, uma aluna bacana, ela só curtiu o começo do ano com a gente, e ela estava tentando entender a história dos espelhos, lembra do espelho plano? E ela não se convencia naquela explicação de que aquilo que a gente via lá atrás era a reflexão dos raios de luz no espelho. Ela, né, não sei, ela era meio esotérica e ela acreditava que de repente tinha alguma coisa lá atrás, né? Tem uns viagens por aí, né? E ela não quis acreditar, ela não, passei uma aula quase, eu até me arrependi, porque na verdade eu acho que não era a ideia. Né? E ela, exatamente, deve ser aquela galera que imita a gente, né, quando a gente vai pra frente do espelho. Certo? Tem toda uma modelização lá, né? É isso. Certo? Beleza? Mas tu vê, eu confesso a vocês, tem muitas coisas na física que eu demorei anos e anos duvidando. Putz, isso aí é bobagem, cara, duvido. E aí depois de anos cai a ficha. Meu Deus, como é que eu demorei tanto tempo para enxergar isso? E o pior, fica óbvio depois. Depois que tu entende, tu não acredita que um dia tu não entendeu. Fica tão óbvio que tu vai, não, eu sempre entendi isso, não é possível que um dia eu não sabia isso. Mas é assim, o conhecimento é assim, tá? Então, ó, a explicaçãozinha desse processo aparentemente mágico tá ali. E quem é que fez a primeira vez isso aí?
estudo disso aí? Arquimedes, 324 a.C. Isso me faz me sentir muito idiota. 300 anos antes de Cristo, cara, é um corno. Ah, era isso que eu estava querendo raciocinar com vocês. Se eu usar 3 roldanas móveis, galera, o que acontece com a força necessária para erguer um objeto? Divide por 8, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 10. 10 roldanas móveis. 2 na 10. 2 na 10, 1024. Foi mais ou menos isso que o Arquimedes fez. Né? Se ele usasse umas 10 roldanas, um monte de corda, quilômetros de corda, ele faria a força de 1024 homens. Parabéns, tu paga um preço. Tu paga um preço. Então, já que tu quer fazer menos força, a natureza fala, puxa mais corda. Né? Então, se o cara usa 4 polias móveis para poder erguer o corpo 1 metro, quanto ele tem que puxar de corda? 16 metros. Vai ter que puxar 16 vezes mais corda para poder ter 16 vezes mais força. É isso aí mesmo. Show de bola. Esse peso todo que ele deixa Mais de tempo e menos força. fazer vai pra teto. Exatamente, vai ter várias amarrações no teto e cada amarração dessa vai exercer uma certa força. Ou seja, o suporte que tem que usar é muito forte. No caso do Arquimedes, ele deve ter escorado as roldanas móveis dele em várias árvores diferentes para poder ter conseguido arrastar o navio. O F ali, que é... Exatamente, porque aqui olha só, isso que é importante. Uma das coisas que explica essa teoria é o fato de toda a corda ter a mesma tração, certo? Então essa corda aqui, a tração nela é 100, então é 100 ali e é 100 lá também. Por isso que eu não fiz o estudo aqui, né? Porque a gente chegou já a ver na outra. Nessa aqui eu já tinha provado que isso aqui é 200, lá é 200. Certo? Por isso que eu não refiz o estudo nessa de cima. Eu só estudei essa que estava numa posição diferente. Certo? Aliás, para ficar bem claro, ó, é importante botar os nomezinhos ali então. Certo? Eu só citei e acabei não escrevendo. Essa roldana é móvel. Essa roldana é fixa. A roldana fixa a gente estudou agora e viu que se o corpo tem 200 newtons de peso, faz 200 newtons. Por isso que se aqui é 100, como a gente concluiu, aqui também é 100. Beleza? Boa observação. Bom, falamos um pouquinho de polias. Eu diria que uma boa pedida ainda é o atrito. Uma força de contato, né, muito importante de a gente estudar. Via de regra, ele é encarado como uma força... É às 9 horas a treino? Exato, minutos sagrados. É uma força ruim, mas é importante tu compreender que sem o atrito o mundo não existiria. O atrito ajudou a moldar o mundo do jeito que ele era. Não tem como conceber as coisas sem atrito. Né? Os corpos não param em pé, as coisas não se estabilizam. Não tem como imaginar. É difícil imaginar essa realidade diferenciada. Mas vamos lá. Vamos falar rapidamente sobre a força de atrito. Primeira coisa, tens que entender que a força de atrito é gerada pelo fato de as superfícies não serem perfeitas. A coisa mais lisa que tu já viu na tua vida, a coisa mais perfeita, brilhante. Quando tu vai lá e dá um zoom nessa coisa, tu vê um mundo microscópico bizarro, cheio de vales e crateras se interpenetrando. Tá? Então quando o cara dá um zoom, dois aços espelhados, escovado, ninja, mutante, com o melhor acabamento que o ser humano sabe dar, tu vai olhar microscopicamente, é isso. Ó. Certo? É real, isso é real. Tá? A coisa mais lisa que o ser humano já fez até hoje foram duas bolinhas para instalar no equipamento que foi tentar provar uma das teorias do Einstein, de que os corpos embebidos no espaço têm a tendência natural de rotacionar. É uma tendência da natureza. Quando tu joga um corpo no espaço sideral, mesmo parado, depois de milhares e milhares de anos, ele tende a girar sobre ele mesmo. Einstein tinha essa ideia sobre a natureza, que está tentando ser comprovada ainda recentemente. Então o ser humano teve que fazer as duas esferas mais precisas que foram feitas até hoje. Cada esfera dessa custou mais de $1 milhão para fazer o acabamento. Passaram anos e anos, e mesmo assim ela não era perfeita. Se tu ampliasse a esfera, que tinha 1 centímetro de diâmetro para o tamanho do planeta Terra, a maior morro que teria 6 metros de altura. A esfera tem 1 centímetro, a Terra tem 13 mil quilômetros de diâmetro. Então tu aumenta mais de 13 milhões de
de vezes a esfera e o maior erro dá 6 metros de altura só. Olha só que loucura, né? Uma esfera super precisa, mas tem erro. Deve ter uma eletrosfera ali meio torta ainda, passando para fora da esfera. Quanto Né? milhão de dólares uma bola? Cada esfera dessa custou mais de $1 milhão, porque é caro. Imagina quem, tu vai ter que contratar quem para fazer essa bolinha? Os caras mais foda do mundo. Nessa, né? E que máquina tu vai precisar? É máquinas milionárias. Então esse tipo de coisa, os valores são bizarros. Os materiais que Eu faço essa bolinha por 10 eles reais. não ficam líquidos nem quando eles estão líquidos. Pois é que na verdade, cara, mesmo quando eles estão líquidos, se tu for analisar microscopicamente, tem uma certa agitação naquela interface gás-líquido. Olha que legal, que legal. Mas, ô professor, por que os caras iam ganhar dizendo que a bolinha ia girar? Não, é que assim, se a bolinha não tivesse perfeitamente sincronizada, girando perfeitamente estabilizada, tu não conseguiria medir o quanto aquele equipamento inclinou. Eles botaram um satélite orbitando a Terra e esse satélite fica apontando sempre para uma estrela. Beleza? E eles querem medir qual é a variação do ângulo dessa estrela. Para poder ver o quanto teu equipamento girou, tu tem que ter algumas referências. Se eu pegar uma roda de bicicleta, girar ela aqui e ficar segurando ela, ela vai querer girar nessa posição. Para eu poder fazer ela girar para ti, eu vou ter que fazer força para ela girar para ti. Por isso que a bicicleta não cai da bicicleta. Né? Por isso que tu solta a bicicleta, tu cai da bicicleta, ela continua reta, sem ninguém, né? Por causa da inércia rotacional. Então o que é um giroscópio? É um aparelho que mede a capacidade de, né, o quanto o corpo girou. Se tu faz duas esferas perfeitinhas, uma gira assim e a outra gira assim, quando esse equipamento mudar de posição, essas esferas vão acusar que força foi usada para isso acontecer. E eles queriam fazer isso com grande precisão. Por isso o equipamento saiu tão caro. Certo? Que loucura, né? Galerinha, olha só. Primeira coisa então, tu sabe que a força de atrito deriva das irregularidades superficiais. Mas como é que se calcula a força de atrito? Para calcular uma força de atrito, tu só precisa de duas grandezas, duas informações. O μ, que é o chamado coeficiente de atrito, está relacionado com o tipo de superfície em contato, e eu estou dizendo material e acabamento. Porque eu posso ter o mesmo material com acabamento diferenciado, né? E o tipo de acabamento muda o atrito. Concordas? Tu pegar esse chão dessa maneira é uma coisa. Se tu faz um monte de ranhura nele, vai ficar bem mais, um atrito bem maior. Concordas comigo? Então, o μ, coeficiente de atrito, está relacionado com material e acabamento superficial. E também tem a ver com a querida normal, a força normal que nós estávamos discutindo agora há pouco, a força normal. Será que faz sentido? Será que o atrito muda quando a força normal muda? Deixa eu ver. Ó, estou esfregando bem de leve o apagador no quadro, é bem fácil. Agora deixa eu ver. Tem que fazer muito mais força. Por quê? Porque eu espremi o apagador contra o quadro. Quando eu espremi o apagador contra o quadro, a normal não aumentou? E as irregularidades não se penetraram mais ainda? Intuitivamente não vai ficar mais difícil? Olha como é tranquilo, né? Não tem nada demais. A fórmula é tranquila também. Mas tem duas formas. Isso, aí é que tá. Isso aqui é o tranquilinho, não foi o filé aí. O filé da aula é o cara aprender que tem dois tipos de atrito. O estático, perigoso, e o dinâmico, baba. Galera, quando é o atrito dinâmico, tu comemora. Se tá deslizando, é só jogar na fórmula e calcular. Não precisa pensar. O problema, meu querido, é se a coisa está parada. Se o cara está estático, se o corpo está parado, velocidade zero, abre o olho, meu irmão. Porque é difícil. É difícil acertar essa questão. É delicada. Por quê? Porque o atrito pode ser zero. Não é? O corpo que está parado e não está sendo empurrado, não tem atrito. Só vai ter atrito quando eu começo a empurrar ele. E o que tu calcula pela fórmula, que é a mesma. Φ igual a μ vezes a normal. Só que tem o μ dinâmico e tem o μ estático. E ele tem que te falar qual é qual, não vai ter pegadinha. Certo? Só que essa que tu calcula pela fórmula é a força de atrito estática máxima. Então, atenção. Te dei a normal, te dei o μ, tu foi lá, calculou, deu 30 a força de atrito estática máxima. Deu 30 entre a cadeira e a mesa. E a dinâmica deu 25.
a estática máxima dá sempre maior que a dinâmica, tá? Depois a gente também tenta entender por quê. O que significa isso? Calculou. Tá dando para ver aí? 20 e 30, né? Calculamos, deu 30 e deu 20. Beleza. Aí eu vou te fazer perguntas depois que tu calculou. Se eu não empurrar a cadeira, quanto é que é a força de atrito? Zero. Por que vai ter atrito se ela não precisa ter atrito para ficar parada? Eu empurrei a cadeira com 5 newtons, ela vai andar? Não. E nesse caso, quanto é o atrito? Não. Se ela não está se mexendo, é zero. É 10? A força resultante é zero. Eu estou empurrando com 5 newtons para lá. Quanto é que é o atrito? 5 para onde? Para lá, para poder estar parado? Mas tu não calculou 5, é isso o perigo. O cara calcula 30, o cara quer dizer que é 30 sempre. Mas, gente, tu dizer que eu empurro para lá com 5 e o atrito é para lá com 30, significa que o objeto vai saltar em cima de ti. Tu concordas comigo? Então, olha só. Empurrei com 7, vai andar? Não. Qual é o atrito? 7. Se está parado, o atrito é aquilo que tu faz de força. Empurrei com 29, vai andar? Não. Qual é o atrito? 29. Certo? Ou seja, quando tu calcula a força de atrito estática máxima, ela só serve para dizer se vai andar ou não vai. Porque ela em si só vai acontecer se está parado, tu faz 30, sem espirrar. 30. Aí a força de atrito é 30. Mas se tu soltar um punzinho, ela desliza. Certo? E aí quando começa a deslizar, cai para quanta força? Para 25, porque aí as irregularidades deixaram de estar penetradas, sai quicando uma por cima da outra e dá uma diminuída no atrito. Por isso, alguns de vocês já devem ter percebido. Faz força, empurra, não empurra, e vai, e quando vai, sai catando cavaco, às vezes cai. Certo? Porque o atrito estático era forte. Quando começou o atrito dinâmico, a força dá uma diminuída e o objeto tende a disparar. Certo? Beleza? Então, cuidado. Tá andando, tá deslizando, calcula e responde. Tá parado, abre o olho, calcula e vê se o cara vai andar ou não. Se não andou, o atrito é aquilo que está se fazendo de força. Beleza? Mas não adianta a gente parar por aqui, né, galera? Teve aulinha, vai ter que fazer alguns exercícios sobre aquela parte. Deixa eu sugerir. É isso aqui, essa aqui já tem algumas de normal que a gente discutiu, que vale a pena fazer. Então, ó, página 18, tá, galerinha? A tarefinha dessas aulas ficou volume 2, página 18, que é da aula 6, e o volume 3, vocês podem fazer, claro, vamos continuar discutindo alguma coisa ainda já no volume 3, página 4, volume 3, página 4. Estamos falando, obviamente, tudo de física B, né, galera? Física B. Tenho tentado não passar muito, né? Eu sei que vocês ficam sobrecarregados com coisas a fazer no meio da semana, mas esse mínimo era indispensável, pelo menos uma paginazinha para tentar fixar aquela aulinha. Bom recreio para vocês, muito obrigado pela paciência.